Meu nome é Fabiana, sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas da UAB, primeiro semestre. Vou explicar sobre suporte, locomoção e flutabilidade, temas do livro Introdução à Zoologia, módulo 3. A capacidade de manter a forma em um meio pouco denso é o que se denomina de sustentação. A partir dessa capacidade de sustentação, pequenas alterações na forma levaram à habilidade de um animal se locomover em relação ao meio. É o que denominamos forma genérica de locomoção. Suporte, locomoção e flutabilidade. Os metazoários vivem em um meio menos denso que suas próprias células, e sendo assim, apresentam estruturas de sustentação denominadas esqueletos. O esqueleto é a estrutura de sustentação do animal e tem a dupla função de sustentação e locomoção. Locomoção surgiu de forma independente no animal e passou a ser vantajoso, pois com isso o animal pôde procurar alimentos em uma área maior, fugir de predadores. E o esqueleto pode ser classificado em 3 tipos: esqueletos moles, esqueletos rígidos internos e esqueletos rígidos externos. Nos esqueletos moles, é uma característica dos animais que vivem em ambientes aquáticos, ambientes marinhos e ambientes úmidos, como as minhocas e as anemas do mar. Nos esqueletos rígidos internos, localiza-se na parte interna do corpo e é semelhante com o nosso esqueleto. É uma característica dos animais vertebrados e de alguns animais não vertebrados, como o pepino do mar, a lula e as esponjas, que possuem pequenas espículas internas, que também são denominadas esqueletos rígidos internos. Nos esqueletos rígidos externos, localiza-se na parte externa do corpo do animal e, além de ter a função de sustentação e locomoção, esse esqueleto também ajuda na proteção do corpo do mesmo. É o caso das ostras e dos caramujos, que quando se sentem ameaçados, se escondem dentro das suas conchas. Esqueletos e locomoções. De acordo com a mobilidade do animal em relação ao meio ambiente, podemos classificar a locomoção em 3 tipos: locomoção ativa, locomoção passiva e sessilidade. Na locomoção passiva, é quando o animal é carregado sem que ele gaste energia. É quando o meio se move carregando o animal. O animal é carregado pela força da água e com isso ele se move sem gastar energia. É o caso dos plânctons e dos copépodes. Na locomoção ativa, é quando o animal gasta muita energia para se mover através do meio ambiente. É o caso dos gongolos e dos animais vertebrados, que gastam muita energia para se locomover e se locomovem de um lado para o outro, independente da força do vento ou da água. Eles não dependem nem do vento nem da água para se locomover. Na sessilidade, sabemos que os animais sésseis gastam energia para se locomover, apesar de não se locomover de fato, pois eles movimentam apenas algumas partes do corpo sobre a água e faz com que a água se mova trazendo o alimento até eles. É o caso das anemas do mar e das cracas. Esses 2 animais vivem presos em paredes das rochas e elas movem apenas algumas partes do corpo sobre a água e faz com que o alimento venha até elas sem que elas se movam e com isso gasta energia. Na flutuação, embora a densidade da água seja alta, os principais constituintes orgânicos, como proteína e carboidratos, são mais densos que a água, exceto os lípidos, cuja densidade é inferior.
E como a maior parte do corpo do animal é constituído de proteína e carboidrato, eles tendem a afundar naturalmente, lentamente sobre a água, os animais marinhos e aquáticos. Algumas adaptações foram feitas no corpo desses animais para reduzir essa taxa de afundamento, que as principais adaptações são redução do conteúdo de elementos pesados, armazenagem de óleos e gorduras, câmaras de ar, alteração da superfície de resistência ao afundamento. Bom, na redução do conteúdo de elementos pesados, alguns animais, como os molúsculos e os artrópodes, apresentam conchas. E essas conchas são compostas de carbonato de cálcio. Então, somente com a redução desta concha, composta de carbonato de cálcio, já diminui a taxa de afundamento, que é o caso das ostras. Na armazenagem de óleos e gordura, alguns animais armazenam óleos e gordura no seu fígado, pois além de ser uma forma de reserva de alimento e energia, reduz a taxa de afundamento. Alguns animais que armazenam gordura são os tubarões e o bacalhau. Câmaras de ar. A câmara de ar é uma estratégia utilizada para diminuir a densidade específica de um animal. Porque essas câmaras funcionam como boia, porque dentro dessas câmaras tem ar e gases. E esses gases fazem com que o animal flutue sobre a água. É o caso das caravelas portuguesas. Na alteração da superfície de resistência ao afundamento. Algumas modificações na forma do corpo do animal faz com que a viscosidade ajude o animal a diminuir a taxa de afundamento. Alguns animais possuem cerdas, como as larvas e os caranguejos, fazem com que eles flutuem sobre a água e possam se locomover com mais facilidade, diminuindo a taxa de afundamento. Obrigada a todos pela atenção.